A pergunta é: por que que as maldições, encantamento, bruxaria, feitiçaria pega na vida das pessoas, inclusive na vida de gente crente, cristã, que professa Deus? Neste vídeo de hoje, eu quero te explicar algo espiritualmente para você se proteger. E se a sua vida já está amarrada, porque o conceito de feitiçaria ou de maldição, nós temos uma das palavras, tem várias palavras que se diz maldição. Nesta série que nós estamos fazendo aqui, eu já falei algumas vezes da palavra Gaam no hebraico, que é ser amarrado pelo feitiço, que também pode ser traduzido como cercado de obstáculos. Ou seja, tudo que na sua vida ou em alguma área da sua vida você sempre percebe que tem uma barreira, que tem um obstáculo, que tem uma dificuldade, que talvez outras pessoas não tenham. E aquele obstáculo está ali. Você tenta e ele está ali. Isso pode caracterizar um encantamento, um feitiço, uma amarração ou até mesmo uma maldição. Como se blindar, se proteger disso, ou como revogar, reverter essa situação. Esse mesmo conceito de reverter a maldição, ela serve também para reverter a bênção. Porque existem pessoas que podem subir diante do mundo espiritual através dessas feitiçarias, desses encantamentos, para revogar a bênção. É verdade, você está vivendo ali em paz, em tranquilidade, o casamento abençoado, vida financeira próspera, saúde, família tudo indo bem e alguém não se sentir confortável com isso através da raiva, do ciúme, levantar argumentos diante do mundo espiritual para destruir. Quando um demônio recebe um trabalho de feitiçaria, ele vai apresentar argumentos no tribunal de Deus contra a sua vida, contra a sua família, contra alguma situação. Só existe uma coisa que de primeiro pode barrar isso, e é o que eu vou falar neste vídeo. Repito, independente se já tem um obstáculo que cerca você, a gente pode reverter isso com oração. Então o vídeo de hoje é dedicado a isso, para reverter as maldições e declarar as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Graça e paz, amados. Eu sou o apóstolo Eliseu Lustosa e você é muito bem-vindo aqui no meu canal. Nós vamos agora para o primeiro período de oração. E esse primeiro período de oração nós vamos orar aqui os Salmos 91, já, inclusive hoje, para blindar a nossa vida. E logo após eu trago rapidinho, é um comentário, vou demorar pouco, para a gente investir na oração, tá? E aí vamos buscar de Deus a libertação. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Se você ainda não nos segue aqui no Facebook, siga a nossa página aqui no Facebook também. Ative as notificações do Facebook para você receber as notificações, tá bom? No Facebook também tem um sininho. E olha só, meu irmão, minha irmã, eu vou sair daqui para a gente ir para a oração, mas eu vou mostrar para você uma edição aqui para as pessoas que querem ser apoiadores, tá? Você vai ficar com essa edição e logo após já vai vir a oração e lá na frente eu falo o porquê dessa edição do Facebook para se tornar um apoiador, tá bom? Vamos lá então, vamos para a edição e logo após o momento de oração. Abençoe nosso ministério, torne-se um apoiador no Facebook. Clique no link desta postagem, preencha com os dados do seu cartão e depois confirme e pronto. Repita assim comigo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará
do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiará. A sua verdade será um escudo e broquel. Não temerás o medo do terror da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizestes a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces o teu pé em alguma pedra. Pisará o leão e a cobra. Calcarás os pés o filho do leão e a serpente. Portanto, tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei e pô-lo-ei em um alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocarás e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia e dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e mostrarei a minha salvação. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Aleluias. Meu querido e minha querida, marca o seu joinha, marca o seu gostei, deixe o seu like aí. Eu esqueci de falar no começo, mas faça isso agora. Antes de eu entrar aqui na palavra aqui, eu vou convidar você também para ver uma outra edição. Essa edição que foi antes da oração é a edição para você se tornar um apoiador. Uma vinhetinha, né, que mostra como que as pessoas se tornam um apoiador da nossa página. Até o dia 1º de janeiro nós estamos aí. Se você estiver assistindo depois dessa data, você pode desconsiderar a promoção, o bônus que o Facebook está nos dando, mas você pode ainda assim se tornar um apoiador. Mas preste atenção, até o dia 1º de janeiro, o Facebook está nos dando $20 de bônus para a gente por cada apoiador que for lá na página e se tornar um apoiador. A pessoa que vai lá e se torna um apoiador, ele paga R$19,90, tá? E o Facebook vai nos dar $20, que é 5 vezes mais. Então é uma oportunidade, uma chance que você, meu irmão, você, minha irmã que está nesse vídeo aqui, de abençoar o nosso ministério, né? E o nosso ministério que tem edificado muitas pessoas, ajudado muitas pessoas, alimentado inclusive com projetos sociais. Ó, por exemplo, hoje é sábado, lá no nosso projeto social tá tendo movimentação lá, tá tendo bazar, tá tendo comunhão ali com os irmãos. Então tá sendo feito agora um projeto social. Fora que na próxima semana agora, um pouquinho antes do Natal,
nós iremos estar entregando 60 cesta básica para 60 famílias. Você sabe que por trás de cada cesta básica dessa tem 5, 6 pessoas, irmão. É centenas de pessoas. E a gente só não distribui mais, só não coloca mais pessoas no programa porque não tem condição. Porque gente não falta, meu irmão. Principalmente nós estamos em Aparecida e na cidade de Goianira. São 2 cidades pequenas, né? Aparecida nem tanto. Mas tem muitos bairros ainda que, como onde está a nossa igreja, que é carente demais. Então, nos ajude aí, tá bom? Se você abençoar essa obra, você está abençoando um solo fértil que tem ajudado muitas pessoas espiritualmente e também com o social, tá? Então torne-se um apoiador. É o primeiro link aqui nas descrições, onde está escrito assim, ó, apoiadores. Primeiro comentário fixado no chat e também o comentário aqui embaixo, tá fixado. Primeiro link tá no chat e tá no comentário, tudo fixado aí para você ir lá e se tornar um apoiador, tá bom? Olha só, eu vou mostrar agora aqui 1 minuto também, já para a gente desenrolar tudo e depois ir só para o momento da palavra e oração. A nossa viagem para Israel, veja só. Graça e paz, amados, eu estou aqui para fazer um convite todo especial para você estar juntamente conosco e a caravana Kavod, indo para Israel, para Jerusalém, a Terra Santa, em um dos períodos mais importantes, tanto biblicamente como espiritualmente, no período do Yom Kippur. Venha participar, vai ser bênção. Pastora, conta mais. Nós vamos sair no dia 27 de setembro de 2022. Nós vamos nos Passos de Jesus. Imagina, gente, nós vamos no Mar Morto, na Galileia, na esplanada do templo. Vai ter o batismo nas águas do Rio Jordão e vários outros lugares que vamos visitar. Eu te convido a ir conosco, venha participar. Meu irmão, entre em contato agora. Irmã, também com a New Genesis. É a empresa que está articulando todo esse pacote dessa viagem para você estar indo conosco. Irmãos, entre em contato, o número vai aparecer na sua tela, tanto para você ligar como você entrar em contato no WhatsApp, tá bom? Lá está parcelando de todas as formas, boleto, cartão, vai fazer de tudo para você estar conosco. Venha, porque vai ser bênção de Deus para a tua vida, tá bom? Amém. Glória a Deus. Então, querido, e querida, entre em contato com a agência. Eu vou deixar o número aqui também nas descrições, caso passou muito rápido e você não conseguiu pegar. Está escrito aí abaixo, você pega esses dados e vamos para Israel 2022. Vai ser bênção para a tua vida, tá bom? Olha só, eu estou aqui com uma folha, né? E eu tenho alguns versículos aqui. Veja só a palavra de hoje. Uma passagem bem conhecida, nós já chegamos a citar, não esses textos aqui, mas citamos o personagem que era Balaão, Balaque e Balaão, né? Naquele vídeo que a gente fala que contrataram bruxos para te amaldiçoar. Aí, a gente tem aqui Números 23, 22 e 24, que diz o seguinte: E Deus os tirou do Egito, as suas forças, a força do povo, são como de um boi selvagem. Falar nisso, eu estou devendo o vídeo aí para falar da unção do boi selvagem, né? Que é a força do animal silvestre, selvagem, né? Mas uma hora a gente fala sobre isso. Pois contra Jacó não vale encantamento e nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel que coisas Deus tem realizado. Eis que o povo se levantará como uma leoa, olha aí a palavra, e se erguerá como um leão, não se deitará até que coma sua presa e beba o seu sangue. Irmãos, aqui nesses primeiros versículos, o cenário espiritual de Israel é fantástico. Eles estão vivendo assim uma atmosfera de unção, de autoridade tão violenta, tão poderosa, que o paralelo usado aqui é o leão e a leoa. A leoa, você sabe, a leoa é que é ativa, né?
A leoa é que vai defender os seus filhotes e vai fazer a caça. O leão também caça. O leão é mais forte fisicamente. Mas a leoa, meu Deus, ela é veroz. E o próprio Deus está dizendo, que eles vão se levantar como o leão e como a leoa. Para literalmente, irmão, devorar os inimigos, os adversários. Muitas vezes os encantamentos, as feitiçarias, a passividade é que contribui, sabia? Em vez da pessoa levantar nessa força, olha a expressão, vai se levantar nessa força, e enquanto não destroçar, enquanto não comer a carne e beber o sangue, olha a determinação disso, irmão. Olha a expressão, olha a figura de linguagem, tanto que é forte, é agressiva. Porque a força de Israel naquela época era agressivamente poderosa. Você está entendendo? E muitos estão vivendo o quê? Uma fraqueza, uma moleza, uma passividade, uma preguiça. Levantado o quê? Tem muita gente já pensando em desistir, desanimado, desmotivados. Aí é que os encantamentos, as maldições, aí é que pega mesmo, porque encontra repouso. O que antecede essa força, essa unção, é o profeta tentando amaldiçoar. Porque você sabe que pela mesma boca, sábio Salomão já tinha dito que na ponta da língua, Provérbios 18, 21, está a vida e a morte, a bênção e a maldição. Você pode abençoar como você pode amaldiçoar. Eu já falei aqui nesse devocional sobre Jesus falando Mateus capítulo 18, falando sobre as pessoas. Aquilo que é ligado na terra é ligado no céu, aquilo que é desligado é desligado. Falando justamente de pessoas que prendem umas às outras espiritualmente. Já falei aqui nesse devocional do Salmo 91 de Deus sendo o nosso vingador. O que é um vingador? É aquele que aplica as penalidades. Mas existe uma expressão também que é o advogado legal. Por uma parte, ele vai dar a pena, ele que vai liberar uma penalidade, uma sentença, e ao mesmo tempo também ele vai defender alguém. Para um ele defende, para outro ele dá uma penalidade. Isso é o nosso Deus. O mundo espiritual ele tem essa noção de juiz, de trono, de justiça. O Senhor é justiça. Só que a justiça de Deus ela não está do lado do ser humano, não está do lado do demônio, não está do lado de anjo, não. Está do lado dele. O certo para Deus é certo. E quem sobe diante do mundo espiritual, que apresenta os seus argumentos jurídicos, vamos dizer assim, o próprio Deus vai analisar essas causas e vai determinar quem é culpado, quem é o certo, quem deve ser penalizado e quem deve ser defendido. E isso não é coisa da minha cabeça, não, irmão. Isso não é teologia maluca, não. É muito fácil de ser entendida. Porque o povo de Israel naquela época estava vivendo um nível de santidade e de pureza tão grande. Olha os versículos anteriores desse que eu li. O versículo 20 e o 21. Eu li do 22, 23 e 24. Mas olha o 20 e o 21, que diz assim, o próprio profeta que foi contratado para amaldiçoar. Eis que recebi um mandato de abençoar. Ele foi contratado para amaldiçoar. Quando ele sobe na presença de Deus, Deus diz, tem como amaldiçoar não. Não vale encantamento, não vale feitiçaria, não vale nada. Você vai perder seu tempo, você vai jogar a palavra ao vento. E ele diz que recebeu um mando de Deus para abençoar. Olha aqui, a continuação do texto. Pois ele quem? Deus, tem abençoado. E eu não posso revogar esta bênção. Deus ele tem abençoado e eu como profeta, eu que estou aqui como intercessor. É um intercessor contrário, um intercessor invertido, um intercessor
que ao invés de proclamar justiça, ele quer gerar injustiça. Só que diante de Deus, quando você sobe com argumentos de injustiça, você não opera ao lado de Deus, você opera contra Deus. Você opera a favor dos demônios, porque uma das traduções da palavra iniquidade é injustiça. Ok? Olha só, continua no versículo, ele diz que não pode revogar essa bênção. Por quê? Por que ele não pode olhar uma pessoa que está prosperando? Por que uma pessoa que está indo bem, está fluindo financeiramente, está no casamento feliz, está saudável? Porque a feitiçaria faz isso, faz destruir isso, entendeu? Quando é que uma feitiçaria não pega numa pessoa? Olha aqui. Quando Deus olha para alguém, para uma família, para uma nação, e vê isso aqui, ó. Olha o que o profeta vai dizer. Não vi iniquidade em Israel. A iniquidade é os pecados cíclicos. Olha o nível de santidade que havia em Israel. Olha o nível de comprometimento que Israel estava. Forte, irmão, isso aqui. Não vi iniquidade em Israel, nem completou a maldade em Jacó. Iniquidade e maldade. Maldade também pode ser traduzida como iniquidade ou pecado. Pastor, mas eles estavam 100% santos? Não estavam 100% santo. Essa segunda expressão, nem completou a maldade em Jacó, remete lá a Gênesis capítulo 15, versículo 16. A medida dos amoreus. Para Deus ele liberar um decreto, uma sentença, não é só por um pecadinho ou por uma iniquidade só. É quando um galardão, uma recompensa é invocada devido a tanta iniquidade. Aí você lembra de, se não me falha a memória, eu esqueci, que se eu tivesse lembrado, mas eu vou colocar aí na edição do vídeo, onde Pedro fala sobre o galardão da iniquidade, tá? Existe uma recompensa, e essa recompensa, ela sobe diante do mundo espiritual e transborda, é tanta iniquidade que transborda, e aí Deus vem com justiça, vem com decreto. Aí o decreto é doença, enfermidade, é miséria, é pobreza, é todo o que fala sobre maldição. Tá entendendo? E muitas vezes já há muito histórico familiar, pessoal nosso, e quando um feiticeiro sobe e leva um trabalho, um ritual, uma magia negra para os demônios pegam esse argumento e apresenta diante do tribunal divino, determinando, nós queremos que ele morra, nós queremos acabar com a vida dela, com a vida dele. É os poderes das trevas, eles começam a invocar. Se você fica passivo, se você não se levanta como essa leoa, se você não vai dizer assim, eu vou tomar posse do corpo e do sangue, se você acredita naquela teologia da gracinha, que você uma vez fez aquela oração do pecador, foi batizado e não tem mais nada, mas ainda está lascado, está doente, está passando problema, está com um monte de coisa, você está sendo enganado nessa teologia manca. Ela não é falsa, essa teologia, ela é manca apenas. Ela não é toda mentira, ela é uma verdade. Só que dependendo de como a pessoa entende, é uma verdade manca, uma verdade caolho, uma verdade deficiente, que em certos momentos não vai trazer resposta para a sua vida. Jesus, uma vez eu fui orar por uma irmã endemoniada numa igreja e eu fui pedir à pastora, a pastora da igreja, me ajuda aqui porque a mulher está endemoniada aqui. Em vez da pastora me ajudar diante de um monte de gente, é uma das coisas que eu carrego aí no histórico de quando eu estava na itinerância, né, pregando itinerante. E a pastora gritou bem alto dizendo que, falou o nome da mulher e disse assim, fulana de tal, não existe demônio mais em você, você foi batizada, aceitou Jesus, não tem nada de maldição mais em você. E o demônio lá, e a mulher passando mal. Eu já falei, já entendi qual que é o pensamento dela. Uma vez salvo, salvo para sempre, aceitou Jesus, foi batizado, todas as maldições estão quebradas no automático, não precisa renunciar, não precisa rejeitar isso, não precisa levantar argumentos para Deus cancelar aqui, não, então
Tá, aceitou Jesus, foi batizado e está lá passando mal. Depois eu descobri que a mulher foi afastada do serviço, já caiu várias vezes na rua, andava na rua e desmaiava. E os médicos não encontram nada. E a mulher está indo de mal a pior. Mas na teologia dessa pastora, da teologia que eu conheço, já que é a teologia da graça, mas nem toda a teologia da graça é assim. Mas nesse caso é isso, entendeu? Não existe mais maldição. Aceitou Jesus, foi batizado, acabou. Você está imune. Ah, irmão, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ali era literalmente feitiçaria, bruxaria contra aquela mulher. Que a mulher do nada começou a ficar assim. Eram argumentos que os demônios levaram. Pegaram as feitiçarias, os rituais, as magia negra, os dinheiros, tudo e levantaram argumentos contra aquela pessoa. E aí Deus faz o quê? Permite. Porque quando ele acha, ele diz aqui, não vi iniquidade em Israel e nem se completou a maldade, ou seja, nem chegou o nível. Porque quando Abraão pisou naquele perímetro geográfico onde era Canaã, Deus faz uma promessa. Esse lugar que você pisa hoje, Abraão, eu vou dar à sua geração futura. Isso demorou 400 anos, irmão. Olha quanto tempo Deus esperou para a medida dos amoreus chegar ao nível insuportável. Muitos perguntam por que Jesus não volta logo. Muita gente se pergunta e se preocupa dizendo, mas a iniquidade está aumentando tanto no mundo. Irmão, para Deus vir com justiça e juízo, a medida, aí começa assim, do bairro, aí vai na cidade, aí vai num estado, aí vai uma nação, e assim vai um continente e um geral, o mundo todo. Existe uma medida de iniquidade. E chega uma hora que essa medida de iniquidade transborda, tipo assim, vocês passaram do limite. Quando passar do limite, Deus vem e intervém com justiça. Aí, irmão, vai ser... Ou seja, para quem está esperando a volta de Jesus e achando que vai ficar tudo bonito, bacana, confortável, irmão, só para você ter uma ideia, para preparar para receber o anticristo, tem que estar no nível de iniquidade terrível. Para o anticristo se manifestar, ele precisa de toda essa energia liberada pelas pessoas praticando iniquidade. É nível de Sodoma e Gomorra, é nível, sim, terrível, entendeu? Para ter muita energia, para o anticristo ter muita força. Então, não se preocupe, é este o cenário da volta de Jesus, tá? É este o cenário, ou seja, você tem que botar na sua cabeça que daqui para frente a coisa vai piorar e sempre vai piorar. E você, crente, tem que pensar o seguinte, eu nem queria falar isso, mas não sei por que eu estou falando isso. E você, crente, tem que preparar a próxima geração. Você fica aí com crise, querendo que Jesus volta logo, fica indo para monte, pedindo, Jesus volta logo que eu não aguento mais. Isso não é nem um começo, irmão. O nível tecnológico que vai fazer a propagação da iniquidade vai ser de alto nível. E se a gente não preparar uma geração ou as gerações que vêm de homens e mulheres de Deus, eles vão fracassar. Tem um monte de igreja hoje light, igrejinha cheirosinha, dos cheirosos de Jesus, que eu sempre digo aqui. Eles parecem do mundo, mas, falam o nome de Jesus, só parece. Não são como esses que nós acabamos de ler aqui. Os leões e as leoas, que não vão se deitar, não vão dormir enquanto não comer a carne da caça e nem beber o seu sangue. É um monte de leão e leoas que se tornaram os gatinhos de Jesus. Ah, não, que isso, não pode, isso é muito agressivo. É o tal do politicamente correto. Uma das primeiras mordaças que estão colocando na igreja é o politicamente correto. Pega essa. E olha que eu não posso falar muita coisa aqui não, porque senão vocês sabem o que acontece com o canal. Então, para esse tipo de crente, vão ser os primeiros que vão abraçar o anticristo. Não, ele é um cara espiritual, ele é um cara bacana, ele é um cara, sabe? Então, é daqui de mal a pior.
A única coisa, eu vou repetir, a única coisa que faz as maldições não pegar, os encantamentos não pegar, porque não adianta eu vir aqui e ler para você, ó, não, contra Jacó não vale encantamento nem adivinhação. Anotei, a palavra Nachash, tá? Que é encantamento no hebraico, Nachash. Significa presságio, significa augúrio, né? É a pessoa jogar um mau agouro em uma pessoa, que a gente chama de gorar. Tá gorando meu trabalho aqui? Não sei se você sabe desse termo, mas o nordestino tem muito isso. Tá me gorando, tipo amaldiçoando, entendeu? Um agouro, né? Chamado. É sussurrar um feitiço. Por que essa tradução tem também sussurrar um feitiço? Porque muitas vezes há feitiços que são um sussurro. A pessoa tá ali, tá? Entra na casa de uma pessoa e você não tá nem percebendo, mas... E você acha que não, mas está amaldiçoando. Tem muita gente que faz isso. Por isso que eu falo também, aonde você estiver um lugar pesado, ó, já começa a falar línguas estranhas ali, mesmo baixinho, sem ninguém ver. Já vai se preparando, edificando assim mesmo, se fortalecendo nas línguas estranhas, quem fala, né? Ou então vá orando mesmo. Senhor, declara aqui nesse lugar que a tua glória venha, os teus anjos venham para me guardar aqui, me proteger e assim sucessivamente. Tô no meio de gente pesada, gente de alto nível, de trevas e tal. Tem que guerrear, meu irmão. Aprender a guerrear, irmã. Adivinhação é a palavra kenzen no hebraico, que significa prever uma sentença divina, né? Buscar uma sentença também tem a ver, e está ligado ao conceito de bruxaria. Adivinhação é quando a pessoa quer prever o que vai acontecer, prever uma sentença. Em muitos casos também é para justamente trazer uma sentença. A bruxaria, ela tem essa finalidade de trazer uma sentença no caso de maldição. Então, quando a Bíblia diz aqui que sobre Jacó não vale encantamento nem adivinhação, ou seja, nem funciona a prática de adivinhar qual sentença que será, apesar que Balaão sobe e vê que Deus está abençoando, a sentença é de bênção, então ele diz, não tem como eu revogar e não tem como eu estabelecer uma sentença de maldição, porque não foi encontrado iniquidade, e nem a medida da maldade, da injustiça, dos pecados deles estão tão graves assim, a ponto de poder amaldiçoar. Eu vou continuar lendo no versículo. Nem viu iniquidade em Israel, e nem completou a maldade em Jacó. O Senhor Deus é com eles, e no meio deles se ouve a aclamação de um rei. Neste exato momento, Israel ele está longe das iniquidades. Os pecados são coisinhas pequenas. Não chegou ao nível de transbordar na presença do Senhor para Deus dar um decreto e poder amaldiçoar. Não é o suficiente para demônios vir e destruir Israel, tá? Não é suficiente. E no meio deles, eles estão aclamando o rei, o próprio Deus. Eles estão adorando, eles estão chamando, eles estão pedindo, Senhor, governa a nós, governa a nossa vida. É isso que o estado espiritual de Israel era isso. Então não tinha como entrar uma maldição, não tinha como um demônio vir e destruir, né? Não tinha como. É interessante que eu vou finalizar para a gente orar. Esse comentário tinha que ser feito. Como é que Balaão vai fazer? Ele sabe o mundo, ele conhece os mecanismos espirituais. Como é que Balaão vai ensinar esse povo aqui a destruir Israel? Em outras palavras, é assim, ó. Balaão vai dizer para eles assim, ó, pega essas filhas de vocês, essas bonitonas, põe lá no meio de Israel, que os homens vão se apaixonar por elas. E um dos pecados é isso, eles não podem se casar com mulheres estrangeiras. E detalhe, pega os deuses de vocês e leva com elas as crenças de vocês, e no casamento, no sincretismo, na mistura,
aí vocês vão conseguir, ao longo de um tempo, né? Que inclusive é uma das táticas do Islã, né? Esse país quer chegar num país e casar as pessoas e tentar converter através do casamento. Então, foi isso que aconteceu. Depois que infiltrou essas mulheres, as mulheres levaram os seus deuses, as suas crenças, misturaram, e os homens se misturaram com ela, aí que houve uma contaminação em massa. O que dá pedal, o que abre a porta, o que faz Deus permitir as feitiçarias pegar, é quando há esses níveis de iniquidade. Pastor, tá bom, eu já entendo, já sei que isso é realmente uma verdade. Mas e agora? Eu que já estou amarrado, eu que já estou bloqueado. E agora que a minha vida está assim, eu vivo enfermo, eu vivo isso, aquilo, outro. Agora é subir diante de Deus e pedir perdão. E não só pedir perdão, e lutar contra essas forças espirituais. Declarar que cada feitiço, encantamento, doença, enfermidade, amarrações sejam quebradas. Aqui também entra a batalha dos altares. Porque de um lado eles apresentam as feitiçarias, as bruxarias, e no mundo espiritual existe uma regra que eu sempre digo para vocês aqui. No mundo espiritual, quem vence não é o mais forte. Não é uma regra vencer o mais forte. No mundo espiritual, quem vence é o mais adorado. Quem vai reinar e governar é aquele que é mais adorado. É uma briga de tronos, de altares. Existem os altares de Deus, da glória de Deus, que manifestam a glória de Deus. E os tronos, Paulo fala sobre isso lá. Os tronos de maldade, os tronos de iniquidade, onde demônios estão sentados em tronos governando. E por que eles governam? Por que Deus permite que eles governam? Porque o povo quer que eles governam. Porque o povo busca eles. Porque o povo adora eles. E no mundo espiritual, irmão, não adianta você ser o tal do isentão não, viu? Ou você está de um lado ou você está do outro. Se você fala, eu sou o isento. Eu não gosto de orar, não gosto de libertação, porque eu não quero nem mexer com essas coisas, quero nem citar. Não precisa. Se você é isento, se acha isento, e está no meio de um ambiente onde um trono de iniquidade está regendo, automaticamente esse trono, por você ser isento, ele já governa a sua vida, ele já domina a sua vida. Se é um trono de maldade, o trono de maldade vai governar. Se é um trono da glória de Deus, a glória também vai governar você. É lógico que você não vai se beneficiar tanto como os outros que estão acessando aquele trono em adoração, em oração, buscando. Da mesma forma, outro lado. Ou seja, se você está num ambiente de pessoas pesadas e você convive com pessoas de feitiçaria, de bruxarias, eles ali estão alimentando um trono de iniquidade, um trono de maldade, um trono de bruxaria, de feitiçaria. Se você fala, eu não mexo nem com isso porque eu sou o isentão, pode ter certeza que você está sendo bloqueado. Há uma briga de tronos, de altares. Isso é bem nítido na passagem de Elias, o profeta. Quem reina aqui? É Baal ou é Deus? Nós vamos tirar a prova agora. E aí foi uma briga de altares, você sabe. O Deus que responder com fogo, esse é Deus. É esse que vocês vão adorar. E é interessante, né? Elias, ele tinha tanta expressão na adoração no altar dele, e autoridade diante de Deus, e nível de santidade. Perfeito não era. Tinha pecado, tinha falhas, mas era um homem sincero, um homem violento. Entenda uma coisa, irmão, pecados, falhas, nós sempre teremos. Mas quando nós subimos com argumentos de não querer o pecado, de não querer a iniquidade, de não concordar com essas coisas, e dizer, Senhor, muda isso, muda esse decreto, essa história, é isso que Deus quer encontrar. E agora que nós estamos agora que nós estamos no período da graça, que nós temos Jesus como sacrifício, meu Deus do céu, é mais forte isso ainda. Então o que a gente tem que fazer é levantar-se em oração. Nós vamos fazer duas coisas aqui, tá? Como o vídeo já ficou um pouco longo, nós vamos fazer uma oração de renúncia, de pedido de perdão. E aí eu vou deixar para outro vídeo, e eu garanto para vocês
que no próximo vídeo nós vamos fazer um modelo de oração, tá? Ou seja, no vídeo de amanhã, nós vamos fazer um modelo de oração assim, bem extensa. Ou seja, essa ministração vai pegar 2 episódios, 2 vídeos. Eu vou fazer uma oração agora de pedido de perdão, e a gente renunciando essas coisas. E no próximo vídeo, no vídeo de amanhã, nós vamos fazer uma oração bem completa, pedindo que seja revogado todo decreto de maldição e seja estabelecido um decreto de bênção. Aí amanhã eu vou ler, apenas ler, para refrescar a memória de alguém, ou talvez porque tem pessoas também que vão entrando no vídeo que é novo, então eu sempre tenho que dar uma palhinha ali, né? Falar um pouquinho para a pessoa entender. Eu vou fazer só isso, um resuminho, para mesmo aquela pessoa que entrou no vídeo ali pela primeira vez e no canal tá por dentro, né? Tá bom? Então nós vamos fazer isso agora. Eu quero orar com você, eu quero que você diga comigo assim, ó. Senhor Jesus, neste momento, Pai, eu quero agora te pedir perdão por toda a prática e renunciar a essa prática de pecado, de iniquidade, e pedir a Ti que toda medida de iniquidade que tem subido, que tem aumentado, que tem transbordado na Tua presença, dando brecha, dando argumentos para feiticeiros, para demônios, amaldiçoar minha vida, amarrar minha vida com enfermidades, com doenças, com problemas financeiros, com problemas na vida amorosa, espirituais, problemas emocionais, em todas as áreas. Eu quero te pedir agora que isso seja revogado, pois eu renuncio. Te peço perdão. Se essa contaminação já vem de um histórico familiar, eu rejeito. Eu não quero essa herança, porque eu estou de posse de uma nova herança, a herança baseada no sangue de Cristo. E declaro agora o sangue de Cristo me lavando, me purificando de todo esse mal. Senhor, seja cancelada todo decreto de maldição, em nome de Jesus. Amém, meu irmão, minha irmã? Amanhã nós vamos fazer uma oração, então, pesadona, completona, sobre esse assunto, tá? E eu creio que grandes vitórias vai vir sobre a sua vida. Não adianta eu só falar, chegar aqui e dizer, contra Jacó, contra isso, não vale encantamento e tal, se você não entender todo o contexto. Que é isso que os profetas fazem, entendeu? Se você não entender todo o contexto, se você não tampar as brechas, aí eu chego aqui e profetizo tudo isso e você ainda está na prática, acumulando pecados, iniquidades, você está dando argumento para demônio amaldiçoar e ter razão diante do mundo espiritual. Você consegue me entender? E aí o que acontece? Não vai valer para você. Aí daqui a um tempo você se frustra com a igreja, se frustra com o pastor, se frustra com o mundo espiritual, se frustra com tudo, achando que tudo isso é uma mentira, uma balela, porque você acreditou e tal, mas você não sabia a verdade, esconderam a verdade de você, omitiram a verdade. Eu conheço um caso assim, nós tivemos um caso assim aqui na igreja, de um casal de pastores que tinha, a filha estava já desviando, porque muitos problemas entre o casal, e eu lembro de uma das reuniões, a gente foi falar do mundo espiritual, das leis, das coisas, como eu estou falando aqui para você. E a jovem é bem inteligente, inclusive, não era gente, não, criada no evangelho. Esse mundinho espiritual de vocês é isso, e começou a falar um monte de coisa, entendeu?
Porque ela não acreditava mais no mundo espiritual, nem da parte de Deus, nem da parte dos demônios, porque o que a família dela estava vivendo era contraditório, ou seja, por que esse mundo espiritual da parte do bem nunca funcionou, só funciona o mal? Ela queria dizer isso. Mas ela não queria enxergar a passividade dos pais, ela não queria enxergar que a mãe era uma mãe que precisava de muita libertação e não queria se libertar, inclusive com problemas psicológicos dignos de tratamento e terapia, mas não queria aceitar. A pessoa estava doente psicologicamente, e emocionalmente e espiritualmente, porque a doença psicológica é os 3 níveis juntos. E a pessoa não queria se tratar e nem reconhecer. Como é que faz? Não tem como. Você não pode empurrar a goela abaixo a libertação de ninguém se a pessoa não desejar, se a pessoa não quiser. E nem nada, nenhum tipo de bênção. A pessoa que tem que entender em si e se levantar. Então esse vídeo de hoje é para isso, para você se levantar. E se levanta, meu irmão. Se levanta, minha irmã, como essa leoa e como esse leão aqui, para devorar. Era a força que Israel tinha. E depois a gente vai fazer um vídeo falando dessa força aqui do boi selvagem. É muito forte, irmão. Eu quero alimentar o seu espírito com palavras que vão realmente fazer efeito na sua vida, tá bom? Olha só, torne-se um apoiador do nosso Facebook. Nos ajude aí a chegar a pelo menos 100 pessoas, irmão. Nós temos 25 pessoas já, tá? Nesse dia de hoje. Hoje é sabadão, nós estamos gravando no sábado e postando no sábado. Já tem 25 pessoas. Cadê? Eu tô esperando você, meu irmão. Você disse que ia fazer e não tá fazendo. Cadê, irmã? Você, tá? Deixa eu falar alguma coisa para você aqui sobre isso. Tem alguns cartões de débito que eles aceitam o Facebook, tem outros que não. Aí eu descobri por que tem uns cartões de débito que não aceita. Esses cartões de débito que não aceita é porque eles não estão ativados na operadora para fazer compra online, que é como uma compra online, entendeu? Por exemplo, fui fazer para minha mãe ser uma. Fui lá, botei o cartão dela de débito, eles recusaram porque depois descobriu que o cartão dela não está habilitado para fazer compra online, entendeu? E aí ela tem que ligar lá e falar, ó, eu quero habilitar o meu cartão para fazer uma compra online. Então tem isso também, verifica tudo isso aí, dá uma força pra gente, tá? Pra gente ajudar muitas pessoas. Abençoa nosso ministério, que Deus vai te abençoar também poderosamente, tá bom? Deus abençoe. Amanhã, então, nós vamos fazer essa oração completona. Vai ser pesado, mas vai ser forte para abençoar a tua vida, tá bom? Deus abençoe e até amanhã.